Bem-vinda, comunidade orante, para celebrar o terceiro domingo da Páscoa. Com o ressuscitado, nós vamos prosseguindo a nossa jornada missionária, na prática do bem, no exercício da caridade, na solidariedade e na vida fraterna, como o Senhor nos ensina. A liturgia de hoje quer destacar de modo particular a lição da partilha como condição para o reconhecimento do ressuscitado. E vamos, iluminados pela palavra, buscar sempre no dia a dia a força para prosseguir, a iluminação que vai fazer com que as trevas do pecado e do erro sejam dissipadas, o compromisso solidário para mostrar que as práticas que não correspondem aos valores do reino, elas são vencidas pela prática do bem e não por outro exercício. Vamos na fonte da palavra buscar a iluminação, a orientação para o nosso caminho. Como primeira leitura, nós temos um texto dos Atos dos Apóstolos. O longo discurso que Pedro apresenta para a comunidade começa fazendo uma memória da história, da manifestação de Deus, recordando de modo especial a figura de Davi, que tem um papel preponderante na vida do povo de Deus, para chegar até Jesus Cristo. E Pedro recorda à comunidade que Jesus passou por todo tipo de provação, de humilhação, de desprezo. Mas ele venceu, porque o Pai estava com ele. Ele ressuscitou dos mortos, afirma São Pedro, e ele triunfa vitorioso e glorioso. Nós também, no dia a dia, somos convidados a fazer experiências de ressurreição, de restauração da vida, de resgate da dignidade, tantas vezes pisoteada pela maldade humana. Caminhando com o ressuscitado, nós somos capazes, nós temos toda a força, toda a garantia para plantar as sementes da vida, da alegria, da esperança, onde a morte, a tristeza, a falta de ânimo insistem em permanecer. Com o ressuscitado não estamos sozinhos. Ele fortalece os nossos caminhos. Convidados para meditar o Salmo 15, o orante vai introduzir a comunidade mais uma vez no grande mistério do amor de Deus, que da nossa parte é chamado a ser acolhido, motivados pela confiança. Quem confia, quem acredita verdadeiramente na graça transformadora de nosso Senhor, não pode desistir. Por maior que seja a provação, a dificuldade, ele sempre sabe que a força, que a mão do Senhor é presença libertadora. Por isso, vamos renovar também hoje a nossa confiança. Vamos rezar, vamos orar dizendo: Senhor, eu confio em Ti. Eu me entrego totalmente em Tuas mãos.
modela, transforma, orienta a minha vida e jamais permita que eu perca a confiança no teu infinito amor. Somos conduzidos agora para a segunda leitura, que é um texto da primeira carta de São Pedro. Ouvimos o seu discurso no livro dos Atos dos Apóstolos e agora, na sua primeira carta, nós temos um breve texto que vai nos ajudando também na compreensão e na vivência do amor redentor que o ressuscitado comunica. Pedro começa assim dizendo: se invocais como Pai aquele que não faz distinção de pessoas, julga a cada um de acordo com suas obras, vivei no temor o tempo da vossa peregrinação. E mais uma vez Pedro faz todo um resgate, toda uma memória da história, para chegar na centralidade da mensagem que é Jesus Cristo, o vivente, o ressuscitado. Renovemos mais uma vez também a nossa profunda alegria pela presença do ressuscitado, que não nos deixa desanimar. O Santo Evangelho, o conhecido relato dos discípulos de Emaús, presente no capítulo 24 de São Lucas. Releia esse texto quantas vezes necessárias forem. Dois estão a caminho, lembrando que a nossa vida aqui também é de caminhantes. Não podemos ficar parados. E o nosso caminho precisa ser marcado pela força do Senhor ressuscitado. Os caminheiros estão tristes, desolados, profundamente feridos pelos últimos acontecimentos. Jesus caminha com eles e entra na conversa. E ali faz uma belíssima catequese, uma evangelização profunda daqueles dois que estavam a ponto de desistir, de desanimar totalmente. E Jesus entra na conversa, faz a explicação da Sagrada Escritura e, chegado o local em que os dois se destinavam, Jesus fez de conta que ia adiante. E aqui temos um pedido inusitado. Fica conosco, Senhor. O dia declina, a noite chega. E Jesus fica. E na partilha de uma refeição, ele será reconhecido. E é interessante a rápida memória que um caminhante faz para o outro ao dizer: não ardia o nosso coração enquanto ele explicava as Escrituras? O coração estava incendiado, encantado, totalmente envolvido com a explicação. Mas somente na partilha do pão há o reconhecimento de que ali é Jesus. Grande lição para nós. Cultivemos sempre a palavra. É a fonte da nossa espiritualidade, da nossa oração, da nossa vida de fé. Da palavra, deixemo-nos conduzir para a mesa da partilha, porque é na partilha que nós reconhecemos Jesus na presença dos nossos semelhantes. E agora, contemplando ao lado o nosso cartaz da campanha da fraternidade, dai-lhes vós mesmos de comer. A gente pode fazer esta belíssima associação. A contemplação da palavra
Me leva para a partilha do pão, para que ninguém fique fora do banquete da vida. Acolhamos o Senhor ressuscitado e deixemos que Ele nos ensine a cada dia a partilhar o que somos e temos na edificação de um mundo cada vez melhor e conforme o seu plano de amor. Amém.